Capítulo 9. Como encontrar bons clientes. Seja seletivo na escolha dos clientes. Certo dia, durante meu primeiro ano do nível médio, eu e pai rico estávamos passando pela porta de um hotel quando ouvimos um homem gritando lá dentro: "Não pago um centavo a mais." Vocês não respeitaram o que foi combinado. Olhando para dentro, vimos uma família de 5 pessoas e percebemos que havia sido o pai que gritara com o recepcionista, que vestia uma camisa estampada com motivos havaianos. "Mas o senhor só fez um depósito", protestou o recepcionista. "Ainda não pagou o restante da reserva." "Não posso admiti-los como hóspedes até que o senhor pague o restante." "O senhor deveria ter depositado o saldo um mês atrás. E olhe que ainda teve sorte por havermos mantido a reserva. Estamos na alta estação de veraneio." "Ótimo que vocês tenham mantido a reserva", rosnou o pai. "Do contrário teriam que se entender com o meu advogado." "Mas o senhor ainda tem que pagar", disse o recepcionista, firme em sua posição. "Eu já disse que vou pagar." "Você não escuta direito." "Registre-nos que eu pagarei." "Já fiz até o cheque em nome do hotel." "Deixe-nos subir com as crianças e as malas que acertaremos isso de uma vez por todas." Os cartões de crédito ainda não existiam naquela época. "O senhor tem que pagar em dinheiro. Não podemos aceitar cheque." "Foi por isso que pedimos que o senhor pagasse antecipadamente. Assim haveria tempo para que o cheque fosse compensado." "O que há de errado com você?" perguntou o quase hóspede, aos berros. "Vocês não entendem inglês?" "Eu disse que vou pagar." "Agora leve-nos até o apartamento." "Ou será que vou ter que falar com seu chefe?" Havia começado a juntar gente. Querendo evitar uma cena, o homem da camisa havaiana empilhou a montanha de malas em um carrinho e levou a família para o apartamento. "Eles nunca vão receber", disse pai rico quando voltamos a caminhar. "Como é que o senhor sabe?" perguntei. "Hospedamos esse mesmo sujeito 3 anos atrás. Ele aplicou a mesma manobra. Vai entregar o cheque e depois sustar o pagamento." "E o que aconteceu depois que ele sustou o pagamento?" "A família já tinha ido embora quando descobrimos a jogada. Telefonamos para ele cobrando, depois que calculamos que já tivesse voltado para casa." "Eles moram na Califórnia, se não me engano." "E daí?" "O que aconteceu? Ele pagou a metade do que nos devia. Depois que ameaçamos processá-lo, disse que nosso serviço era péssimo e que achava que a metade era o máximo que merecíamos receber. Disse que estava sendo até generoso, pagando a metade. E já que nos custaria mais caro processá-lo, aceitamos. E ainda assim tivemos que esperar 6 meses até que ele pagasse." Caminhamos um pouco em silêncio. Confuso, tive finalmente que perguntar: "E isso é comum nos negócios?" "Sim, infelizmente é. Sempre existirão clientes bons e clientes desprezíveis. Eu felizmente tenho aproximadamente 80% de clientes bons e uns 5% de clientes como esse sujeito. Os outros 15% variam", respondeu pai rico. "Ah, e ainda por cima, esse mesmo camarada teve a coragem de ligar para nós no ano passado, querendo comprar um pacote turístico." "Um descarado." "E o senhor fez negócio com ele?" "Está brincando comigo?" riu pai rico. "Eu já havia posto esse sujeito no olho da rua uma vez. Nosso departamento de reservas tem uma foto e o nome dele na lista não fazer mais negócios." Quem recebeu o telefonema lembrou-se do camarada e disse que os pacotes estavam lotados. Os computadores, que hoje permitem rastrear os clientes, também não existiam naquela época. "O senhor manda clientes embora?" perguntei surpreso. "Claro", disse pai rico. "É necessário livrar-se tanto dos maus clientes quanto dos maus empregados. Os bons empregados não irão ficar no negócio se você não se livrar dos ruins. Se não me livrasse dos clientes desprezíveis, eu perderia não só meus bons clientes quanto meus bons empregados." "Mas não poderiam algumas reclamações ser culpa sua?" perguntei. "Não poderiam ser reclamações procedentes?" "Sim", respondeu pai rico. "A culpa é frequentemente nossa. Nossa equipe comete erros e pode até ofender os clientes. Nossos sistemas podem falhar. É por isso que analisamos e levamos a sério cada reclamação. Do mesmo jeito que se olha para os 2 lados antes de atravessar a rua. Em se tratando de reclamações, temos que levar em conta os 2 lados,
O lado do cliente e aquilo que fizemos. É difícil mandar gente embora? Perguntei. Aos 17 anos, eu ficava assustado com a ideia de mandar alguém embora, especialmente um adulto. Era uma coisa que certamente eu não queria fazer. É sempre desagradável, disse pai rico. É uma das tarefas mais desagradáveis do empreendedor. No entanto, é importante. O seu trabalho é lidar com pessoas. As pessoas são o seu maior ativo e o seu maior passivo. Um dia você terá que despedir alguém e tenho certeza de que nunca mais esquecerá isso. Entramos em um restaurante e sentamos-nos para almoçar. A lição sobre o trato com as pessoas continuou assim que a garçonete nos entregou o cardápio e enumerou os pratos especiais. Com os consultores é a mesma coisa. Você deve estar preparado para se livrar de um consultor ruim. Se os seus contadores ou advogados não fizerem um bom trabalho, ou se o trabalho for demais para eles, ou ainda se eles só estiverem interessados em cobrar honorários sem fazer nada pelo negócio, sua empresa será prejudicada. E o responsável será você se não se livrar dos maus consultores. O preço final de uma assessoria ruim acaba sempre sendo muito maior do que aquilo que você pagaria por uma boa orientação. Tive um contador que me deu os $60 mil de prejuízo em impostos não recuperados e multas. E ainda tive que gastar mais os $12 mil para contratar outro contador que endireitasse as coisas. Como se tudo isso não bastasse, esse erro me abalou tanto que não consegui trabalhar direito meses a fio e o negócio foi prejudicado. Portanto, o empreendedor tem que entender que é responsável pelos próprios erros, bem como pelos erros dos outros. O senhor ficou irritado com o contador? Sim e não. Na verdade eu não podia recriminá-lo. Meu negócio estava crescendo tão rápido, naquela época, que eu não dava muita atenção à qualidade dos meus assessores. Não me dei conta de que nem todos os contadores são iguais. Ele deveria ter me dito que não sabia o que estava fazendo, mas não quis admitir isso e tinha medo que eu o mandasse embora. O tamanho de meu negócio logo ficou grande demais para a experiência dele. Eu devia tê-lo demitido antes, mas andava muito ocupado. Além disso, eu gostava do camarada e conhecia a família dele. Eu tinha a esperança de que ele crescesse junto com a empresa, o que infelizmente não aconteceu. Finalmente mandei-o embora quando meus prejuízos aumentaram muito. Portanto, não digo que a culpa tenha sido dele. Em última instância, eu sou o único responsável pelo negócio. Os seus assessores têm que crescer junto com o negócio. Essa foi uma valiosa lição que nunca mais esqueci. Foi duro mandar o contador embora? Perguntei. Foi extremamente difícil. Agora, se você não conseguir contratar e demitir pessoas, inclusive você mesmo, é melhor não ser empreendedor. Lembre-se disso. O seu sucesso ou fracasso como empreendedor depende muito das habilidades do seu pessoal. Se você tiver gente qualificada, seu negócio crescerá. Se não tiver, seu negócio irá sofrer. Se você contratar as pessoas simplesmente porque gosta delas ou são seus parentes, e não conseguir demiti-las quando for necessário, você terá gente insuficientemente qualificada. Lembre-se de que as pessoas são diferentes e que, como empreendedor, você terá que ser suficientemente flexível para trabalhar com vários tipos. Pessoas que têm habilidades, ambições, sonhos, comportamentos e experiências diferentes. Se você não conseguir trabalhar com diferentes tipos de pessoas, seu negócio será prejudicado. É por isso que o Senhor sempre diz, a mim e a mim, a tarefa de um líder é conseguir que as pessoas trabalhem em equipe. Essa pode ser sua tarefa mais importante. Lembre-se de que os departamentos de um negócio atraem diferentes tipos de pessoas. Os vendedores, por exemplo, são diferentes dos empregados administrativos. São pessoas muito diferentes, quase opostas. E você tem que tratá-los como opostos. Nunca peça a um empregado administrativo que contrate um vendedor. Em vez de contratar uma pessoa decidida, que adora abrir novas portas, o empregado administrativo irá preferir um vendedor calmo, cuja única experiência em vendas foi trabalhar como caixa de supermercado. Além disso, o empregado administrativo vai querer se certificar de que a pessoa gosta de preencher formulários e cumprir a burocracia. Por que ele faria isso?
Perguntei. Por que pássaros da mesma plumagem voam em bando? Os empregados administrativos acham que a burocracia é a parte mais importante de qualquer venda. Não sabem como foi duro conseguir essa venda. Você verá isso quando estiver no mundo real. Em geral, os vendedores não gostam do pessoal administrativo. E por quê? Porque os vendedores geralmente detestam o trabalho administrativo e o pessoal administrativo morre de medo de vender. Não tente, portanto, transformar um grande vendedor em empregado administrativo ou vice-versa. Então é aí que ocorre a maioria dos atritos. Perguntei. Entre vendas e administração? Oh, não, respondeu o pai rico. Um negócio é sempre uma massa de atritos. É um modelo funcional do conflito humano, um cadinho de rego sempre em efervescência. E você entenderá por que é assim ao observar o triângulo DI. O negócio é uma mescla de pessoas diferentes e temperamentos, talentos, formações, idades, sexos e raças igualmente diferentes. Dia após dia, os seus maiores problemas serão os que envolvem gente. Um vendedor fez uma promessa que o negócio não poderá cumprir. O cliente ficou louco da vida. O seu advogado não concorda com os seus contadores. Os homens da linha de montagem não concordam com o engenheiro que projetou a linha. A gerência está em pé de guerra com os seus subordinados. Os técnicos estão brigando com o pessoal de criação. Os analistas não se entendem com o pessoal do departamento de pessoal. Quem tem curso universitário acha que é mais inteligente do que os que não passaram pela universidade. Some-se a isso a política interna ou, pior ainda, os enredos sexuais internos. E você nunca mais assistirá à televisão em paz. Na maioria dos casos, o negócio nem sequer precisa de um concorrente. O negócio normal tem tantos concorrentes internos que é até surpreendente que este consiga funcionar. Então é por isso que um empreendedor precisa saber quando deve demitir alguém. Se uma pessoa prejudicar o equilíbrio, o negócio inteiro pode ferver, porque os atritos internos aumentam demais. Exatamente, disse pai rico. Estou certo de que você vê isso acontecer todo dia na escola. Você já está vendo personalidades diferentes em ação. Eu sorri e disse, e no meu time de futebol, no meu time de basquetebol e até na banda do colégio. É por isso que cada time tem um treinador. Cada banda tem um maestro e cada negócio tem um líder. A tarefa do líder é apanhar uma série de pessoas e transformá-las numa equipe. Uma das razões para tantos autônomos ou tantos pequenos negócios não crescerem é que o líder não sabe como lidar com pessoas ou simplesmente não quer ser obrigado a lidar com tanta gente diferente. Seria muito fácil fazer negócios e ganhar dinheiro se não fossem as pessoas. A garçonete veio tomar nosso pedido. Em seguida, pai rico continuou, vou lhe ensinar 3 truques que eu sei sobre a maneira de lidar com as pessoas. O truque número 1 é o que eu chamo de fator chateação. Qualquer pessoa habilidosa ou talentosa é também um chato. E nisso eu me incluo. Se o fator chatice se tornar maior que o talento e as habilidades, é hora de se livrar da pessoa ou transferi-la para outro setor. Rindo por dentro, eu disse. Talvez o senhor acabe ganhando um prêmio Nobel por haver descoberto o fator chatice. Bem que eu mereço. Cada pessoa deste mundo que é obrigada a lidar com pessoas iria me aplaudir de pé. E quais são os outros truques? Perguntei. Aprenda a contratar devagar e a demitir rapidamente. Respondeu pai rico. Leve a sério a tarefa de contratar gente. Faça uma triagem cuidadosa. E quando chegar a hora de demitir, demita rapidamente. Há gerentes demais que dão chances demais. E se você não puder demitir o empregado por algum motivo, coloque-o em outro setor e isole-o. Não deixe que ele contamine o resto do pessoal. Talvez você possa ajudá-lo a conseguir emprego em uma empresa onde ele será mais feliz e produtivo. Ou então simplesmente o indenize e mande-o embora. Será mais barato a longo prazo. Lembre-se de fazer isso educado e legalmente. Todo mundo tem que ser tratado com dignidade. Já vi muita gente que ficou aliviada ao ser mandada embora. Descobri que a razão para muita gente estar criando caso ou ficando aquém do esperado não é a preguiça. Às vezes a pessoa se sente infeliz por uma série de motivos. E se você, como líder, puder encontrar uma forma de deixá-la feliz, então encontre. O Senhor quer dizer que a pessoa pode ser um bom empregado,
mas estar trabalhando no departamento errado. Isso acontece o tempo todo, disse pai rico. Mas na verdade fui eu quem contratei um bom empregado e coloquei-o na tarefa errada. Fui eu quem deixei a pessoa infeliz. E, nesse caso, o que é que se faz? Veja, anos atrás, tive um grande vendedor, jovem, trabalhador e educado com os clientes. Esse vendedor estava ganhando muito dinheiro, para ele e para o negócio. Então, depois de alguns anos, promovi-o a gerente de vendas e ela passou a supervisionar 12 vendedores. Ele se saiu muito bem no primeiro ano, mas então começou a chegar atrasado. As vendas caíram e a equipe de vendedores estava descontente. O senhor o demitiu? Não. Eu ia demitir, mas achei que seria melhor conversar com ele. Descobri o problema assim que nos sentamos e conversamos de homem para homem. Ao promovê-lo, eu o transformei em um empregado administrativo, obrigado a fazer exatamente o que ele detestava fazer: burocracia. Ah, é claro que ele tinha um título lindo, vice-presidente de vendas, ganhava muito bem e tinha um carro da empresa, mas ele odiava a montoeira de burocracia e ter que comparecer a uma reunião após a outra. O que ele gostava mesmo era de sair em campo e conversar com os clientes. Então ele voltou a ser vendedor? Perguntei curioso. Sem dúvida. É difícil encontrar bons vendedores. Dei-lhe um aumento de salário, um território maior e deixei que ele continuasse com o carro da empresa. Ele ficou mais rico e o negócio também. E qual é a terceira lição? Perguntei. A terceira lição é que existem dois tipos de comunicadores, respondeu pai rico. Um deles vem conversar com você cara a cara quando se sente incomodado ou descontente, e põe as cartas na mesa. E o outro apunhala você pelas costas. Começa a fofocar, a falar mal de você, espalha boatos e reclama com todo mundo menos com você. Os comunicadores deste tipo são basicamente covardes. Falta-lhes a coragem para enfrentar você, a coragem de ser direto. E frequentemente eles culpam você pela própria falta de coragem. Dizem que você é muito vingativo ou que tem medo de serem demitidos. Essa percepção pode até ser correta, mas essas pessoas geralmente preferem falar pelas costas, em vez de conversar frente a frente. É simplesmente a sua natureza. E como é que o Senhor lida com gente assim? Bom, uma das formas é lembrar a equipe que existem esses dois tipos de comunicadores a cada reunião que se realiza. Eu digo a eles: a gente que fala com franqueza e gente que fala pelas costas. De que tipo vocês são? Depois que toda a empresa fica ciente da existência dos dois tipos, os próprios empregados geralmente recordam esse fato a qualquer um que ande fofocando. Isso não acaba completamente com as fofocas, mas reduz o volume e, normalmente, a comunicação geral melhora. Digo também a eles que prefiro ser apunhalado pela frente e não por trás. E assim não digo o que eles devem fazer. Deixo a escolha por conta de cada um. O Senhor já foi apunhalado pela frente, várias vezes. E foi porque eu mereci. Eu precisava ser corrigido e lembrado de que devo ter a mente tão aberta quanto a mente de qualquer um. Mas por mais que tivesse doído, doeu menos que uma punhalada por trás. As pessoas não têm medo de ser demitidas. Bem, sempre existe esse risco, sorriu o pai rico. Por isso é preciso ter coragem e uma excelente capacidade de se comunicar para ter sucesso nos negócios. Muitas vezes não é o que você diz, mas, sim, como você diz. Sendo assim, você tem que colocar o seu raciocínio criativo para funcionar quando prevê que o diálogo será penoso, e imaginar a maneira mais delicada de dizer o que tem que ser dito. E lembrar-se sempre de que a comunicação não consiste apenas em falar. Também é preciso ouvir. Quando duas pessoas incomodadas falam ao mesmo tempo, o atrito aumenta e a comunicação diminui. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para nos lembrar de ouvir mais do que falar. Então ser empreendedor tem muito a ver com pessoas e a capacidade de se comunicar com elas. Pai rico concordou e prosseguiu: a liderança exige muita capacidade de comunicação. Se você quiser ser um bom empreendedor, concentre-se em melhorar a sua capacidade de comunicação.
Uma das primeiras etapas do desenvolvimento da liderança é criar coragem para ser um comunicador cara a cara e aumentar sua capacidade de comunicação. Duvido que o negócio cujo dono seja um comunicador do tipo que fala pelas costas chegue algum dia a crescer. O empreendedorismo é para os corajosos e não para os covardes. Se você se empenhar em melhorar permanentemente a sua capacidade de comunicação, a sua empresa sem dúvida crescerá. Lembre-se que o fato de estar falando não quer dizer que você esteja necessariamente se comunicando. E em matéria de vendas, falar e ficar falando não é o mesmo que vender. A comunicação é uma coisa muito mais complexa do que ficar simplesmente movimentando o queixo e a língua. Fiquei calado, enquanto meu pai rico saboreava o prato que havia escolhido. E voltei a pensar no pai de família irritado que pai rico havia dispensado como cliente. Por fim concluí. Então foi por isso que o senhor disse àquele cliente irritado que os pacotes de turismo estavam lotados. Foi melhor do que dizer o que o senhor achava dele. Foi mesmo. Como empreendedor, uma das suas tarefas é proteger o seu negócio e os seus empregados contra os clientes que não servemos, clientes que querem mais do que estão dispostos a pagar ou que querem receber alguma coisa em troco de nada. Tive que me livrar daquele sujeito, sem discutir novamente com ele. Eu sabia que ele me apunhalaria pelas costas se entrássemos em discussão. É por isso que faço questão de me livrar dos clientes desprezíveis, de maneira educada e discreta. Mas não seria isso crueldade ou discriminação contra as pessoas pobres? E quem falou em pessoas pobres? Disse pai rico erguendo a voz. A palavra que usei foi desprezível. Clientes desprezíveis e não pobres. Existe uma diferença. Existem ricos desprezíveis e pobres desprezíveis. Ser desprezível não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com uma atitude mental. Em alguns casos, eu diria que ser desprezível é quase uma doença mental. Além disso, não classifico as pessoas desprezíveis na mesma categoria que as pessoas que procuram pechinchas. Todo mundo gosta de uma boa pechincha. Mas por mais que alguém queira valorizar o próprio dinheiro, são poucas as pessoas que querem valorizá-lo à custa dos outros, que é exatamente o que um cliente desprezível faz. As pessoas desprezíveis são quase ladrões. E às vezes são ladrões mesmo. Quando não estão roubando dinheiro, estão roubando o seu tempo e a sua energia. Gente assim rouba a sua paz de espírito. E continuou, em relação a todo o prejuízo que aquele camarada causou a nosso negócio, teria sido melhor hospedá-lo de graça. Ele sugou o ânimo da empresa durante meses. Aparentemente gostava de nos enrolar. Mudava a toda hora o que fora combinado, dizendo que havíamos dito o que não disséramos. Queria sempre levar vantagem, mesmo depois de ter concordado pagar determinada quantia. Parecia gostar que fôssemos atrás dele. E em vez de dedicarmos nosso tempo aos bons clientes, perdemos tempo com um mau pagador. Ter um cliente desprezível pode nos custar os bons clientes. É por isso que eu digo que você tem que se livrar dos maus clientes. Eles saem caro demais. Esta lição é muito importante se você quiser ser um bom empreendedor. Não esqueça. Cuide muito bem dos seus bons clientes e livre-se dos ruins. Como encontrar bons clientes? Em matéria de negócios, a palavra margem sintetiza um conceito muito importante. Tão importante quanto o conceito expresso por fluxo de caixa. Na verdade, as duas expressões são intrinsecamente relacionadas. Dito de maneira muito simplificada, a margem é a diferença entre o custo de produção e o preço de venda do seu produto. Digamos, por exemplo, que o custo de fabricação da sua engenhoca seja US$ 2 e que você venda essa engenhoca por US$ 10. Nesse caso, a sua margem bruta seria os $8. Existem 3 razões para a margem bruta obtida a partir do produto ser tão importante. 1. A margem bruta custeia o resto do triângulo DI. Observando o triângulo a seguir, você poderá notar que a margem precisa gerar um fluxo de caixa suficiente para custear o resto do triângulo. É a margem que financia a folha salarial, os honorários pagos a advogados, os sistemas operacionais, o marketing e a contabilidade do negócio. Tudo isso também é chamado de despesas operacionais. 2. A margem determina o preço do seu produto. Evidentemente, quanto maior for a margem,
maior será o preço do seu produto. 3. O produto e o preço determinam quem é o seu cliente. Vamos recorrer a um exemplo da indústria automobilística para esclarecer melhor este conceito. Ninguém ignora que o Rolls-Royce é um automóvel muito caro e atrai um determinado tipo de clientes. Se a Rolls-Royce anunciasse subitamente que vai produzir um modelo econômico, grande parte de seus clientes ricos começaria provavelmente a se interessar por outra marca de automóveis. Carro errado, preço errado, cliente errado. A Jaguar anunciou recentemente que vai parar de fabricar seu modelo econômico, pois percebeu que a oferta de um modelo barato havia prejudicado as vendas dos modelos normais. Depois de perder os $700 milhões em 2004, a empresa percebeu finalmente que é obrigada a ficar no segmento dos automóveis mais sofisticados e não tentar obter uma participação no segmento dos automóveis intermediários. Hoje em dia, muitas marcas são fabricadas numa mesma fábrica. Uma indústria que fabrique jeans normais, por exemplo, também pode fabricar jeans baratos e jeans sofisticados. O produto será basicamente o mesmo, mas os jeans mais sofisticados custarão mais caro e serão vendidos através de um canal de distribuição diferente, do tipo da loja Saks Fifth Avenue, por exemplo. Se a empresa que encomenda e vende os jeans sofisticados quiser lançar um jeans mais barato, será melhor que ela crie outra marca e utilize outro canal de distribuição, como as lojas Kmart, por exemplo. Na verdade, é exatamente isso que muitas empresas fazem. Fabricam o mesmo produto com marcas diferentes, cobrando preços diferentes de clientes diferentes. Sendo assim, você tem que equiparar o produto e o preço às necessidades, desejos e egos dos clientes visados. Em muitos casos, o ego do cliente é muito mais importante que seus desejos e necessidades. Quanto vale o seu produto? Em 1996, depois que a produção do jogo Cashflow entrou na reta final e os jogos estavam quase prontos para serem comercializados, a pergunta seguinte foi: quanto vale este jogo? Ou seja, por quanto podemos vender este jogo? Quem conhece nosso jogo deve ter notado alguns dos desafios que fomos obrigados a enfrentar. Quando Kim e eu vimos pela primeira vez a versão acabada do jogo, ficamos orgulhosos como os pais de um recém-nascido. Mas também ficamos preocupados. A caixa do jogo ficou ótima, mas achamos que poderia ter ficado mais parecida com as caixas dos jogos recreativos e com menos jeito de jogo instrutivo. Quisemos que ela fosse colorida e divertida porque queríamos que fosse divertido aprender. Mas quando vimos o produto acabado, começamos a pensar quanto uma pessoa aceita pagar para se divertir. Queríamos que as pessoas soubessem que o jogo era educativo, mas, pensando bem, quanto alguém pagaria por educação? Observando pela primeira vez nosso produto acabado, Kim e eu percebemos que teríamos que enfrentar sérios desafios de marketing. Querendo descobrir o que o mercado iria achar do nosso produto, reunimos um segundo grupo de pessoas que não nos conheciam, tal como fizéramos por ocasião do teste beta, e perguntamos às pessoas o que achavam da embalagem. O feedback foi desde parece maravilhoso até parece idiota. As pessoas do grupo não sabiam que nós é que havíamos criado o jogo e, sendo assim, suas opiniões foram muito francas. Em seguida, perguntamos quanto elas achavam que o jogo deveria custar, sempre ignorando quem éramos nós e o que a criação do jogo havia exigido. E ainda não tendo jogado o jogo, elas sugeriram preços variando entre os $19,95 até os $39,95. Isso foi ainda mais deprimente. Àquela altura, o custo de cada jogo havia sido os $46 devido ao pequeno lote de produção, e esse custo nem incluiu o custo de desenvolvimento. Teríamos que começar com um produto com margem negativa, antes mesmo de agregar o custo do resto do triângulo DI. Na época em que fabriquei as minhas carteiras de nylon, a piada entre os fabricantes era: e daí que estamos perdendo os $2 por unidade? Vamos recuperar isso com o volume das vendas. Chamando um consultor. Sharon tinha experiência no ramo de edição e jogos e tinha também um amigo que trabalhava como consultor do ramo de brinquedos, ele mesmo experiente em matéria de jogos de tabuleiro. Depois que experimentou o jogo, esse consultor emitiu sua opinião,
O jogo é difícil demais. As pessoas de hoje são menos inteligentes. Se o banco imobiliário fosse lançado hoje, ele também seria rejeitado por ser muito difícil. Hoje em dia, os jogos de tabuleiro têm que ser tão simples que as regras possam ser aprendidas em questão de minutos. Perguntamos também a ele por quanto achava que poderíamos vender os jogos e a resposta foi: vocês poderão pedir os $39 no varejo. Isso quer dizer que terão que vendê-los por os $20 ou talvez menos no atacado, se forem comercializá-los através de uma grande rede como a Walmart. Talvez tenham que vendê-los até por os $10, só para conseguir que os jogos cheguem às lojas. A esta altura, Sharon acrescentou, ainda por cima, mesmo que os jogos cheguem às lojas, teremos um problema considerável com os clientes que devolverem o produto. As pessoas que talvez tenham comprado o jogo porque acharam que lhe seria divertido. A caixa do jogo insinua diversão e ele será colocado junto com os outros jogos. Muita gente vai devolver o jogo quando descobrir como é difícil entendê-lo e que se trata de um jogo educativo. Correremos o risco de enfrentar enormes perdas com as devoluções e os jogos danificados, procurando outras soluções. Era mais que evidente que nosso jogo não era destinado ao grande público. Sabíamos que o jogo não era para qualquer um. O jogo fora desenvolvido para quem achasse que sua educação em matéria de finanças era importante. O problema era encontrar esses clientes em meio a um mar de gente. Além disso, era difícil classificar o jogo em termos demográficos. Se tivéssemos escrito um livro para crianças, por exemplo, seria fácil distribuí-lo. Bastaria colocá-lo em qualquer lugar onde os pais compram coisas para seus filhos. Mas nosso jogo podia ser jogado por qualquer pessoa medianamente inteligente, fosse ela uma criança ou um adulto. Também não importava que a pessoa fosse rica ou pobre, desde que ela valorizasse sua educação financeira. E nós sabíamos que nossos clientes queriam ser financeiramente proativos. Depois de ensinar empreendedorismo e investimentos durante anos, eu sabia que as pessoas querem ter mais dinheiro, mas poucas se dão realmente ao trabalho de aprender como ganhar dinheiro. O desafio era encontrar os clientes que iriam querer o jogo educativo e as informações que ele tinha a oferecer. Assistindo a um seminário sobre marketing, eu havia aprendido uma norma conhecida como os 5 P's. Creio que os P's foram identificados por Jerome McCarthy. 1. Produto, product. 2. Pessoa, person. 3. Preço, price. 4. Ponto. Place. 5. Posição. Position. Quem quiser se dar bem no mercado precisa saber qual é o produto, quem é a pessoa que irá comprá-lo, qual é o preço que essa pessoa está disposta a pagar, o ponto onde esse produto deve estar para que o cliente possa encontrá-lo e como posicionar o produto no mercado. Ou seja, se o produto será o maior, o menor, o primeiro, o último e assim por diante. Os empreendedores gostam de resolver problemas e eu não sou diferente. Mas aquele problema me deixou empacado. Tudo que eu tinha era o primeiro dos 5 P's. Certo dia, um amigo me telefonou e disse que viria a Phoenix para assistir a um seminário especial sobre marketing, e perguntou se eu também não gostaria de assistir. Agarrei a oportunidade com unhas e dentes. Havia aproximadamente 300 pessoas no auditório e, pelo jeito, a maioria era formada por empreendedores, mas poucos tinham aquele ar de grande corporação. O apresentador era um camarada meio agressivo, que ficou falando o tempo todo sobre a maneira como as agências de publicidade jogam nosso dinheiro pela janela, em anúncios ou comerciais de televisão que são lindos mas não vendem nada, um ponto de vista com o qual eu concordo. O homem dizia: a finalidade do marketing é conseguir que o telefone toque. Com essas agências de publicidade, os únicos telefonemas que recebemos são delas mesmo, pedindo mais dinheiro para pagar mais publicidade, para que elas recebam mais comissões. Agora, aí de quem perguntar se elas podem garantir ou pelo menos medir as suas vendas. Na maioria dos casos, elas não garantem os resultados. Tudo que elas querem é ganhar prêmios por campanhas criativas, pagas com a sua verba de publicidade. Vendas igual receita. O seminário era exatamente o que eu estava procurando.
Marketing para empreendedores e não para as grandes corporações que têm milhões de dólares para gastar. O instrutor tinha um histórico de grandes sucessos e contava casos da vida real. Outros pontos que ele deixou bem claros foram: 1. O empreendedor tem que ser o melhor vendedor do próprio negócio. 2. O empreendedor tem que ser o melhor marqueteiro do próprio negócio. 3. As iniciativas de marketing devem gerar vendas, e não apenas anúncios bonitinhos ou comerciais elegantes. Por mais evidentes que sejam essas coisas, é surpreendente o número de empreendedores que delegam esses importantes papéis às agências de publicidade. Em geral, as agências só querem saber das grandes corporações ou dos negócios já consolidados. No caso da startup, o empreendedor tem que fazer o melhor que pode em matéria de marketing e vendas. Os recursos são limitados e cada dólar gasto deve resultar em vendas, porque vendas é igual a receita. Lembrei-me de Pai Rico dizendo: vendas igual receita. E ele também dizia que a razão para tantas pessoas terem pouca receita é que elas são fracas em questão de vendas. Ele teria adorado estar presente naquele seminário. O instrutor era inflexível em relação ao marketing capaz de resultar em vendas que possam ser medidas e comprovadas. Lá pelo fim do dia, encontrei a resposta que procurava. Discutindo como decidir o preço de um produto, o instrutor disse: existem 3 pontos em matéria de preço: o produto de menor preço, o produto mais caro e o produto de preço intermediário. O pior preço é o intermediário. Ninguém sabe quem você é. O problema do menor preço é que sempre existirá quem tente vender por menos e alguém acabará encontrando um jeito de vender mais barato que você. Para ganhar essa guerra de preços, você terá que ganhar cada vez menos dinheiro, e ainda por cima terá que lidar com clientes desprezíveis. Com isso, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Lembrei-me imediatamente da conversa que tivera com o Pai Rico anos atrás acerca dos clientes desprezíveis. Quando me concentrei novamente no seminário, o instrutor estava rugindo sobre o fato de a melhor posição de combate ser adotar o preço mais elevado. Tentei manter meus preços baixos quando era um consultor de marketing principiante. O problema era que, quanto mais eu baixava os preços, mais desprezíveis iam ficando meus clientes. Logo eu passava mais tempo discutindo meus honorários com os clientes desprezíveis do que propriamente vendendo meus serviços. Quando aumentei ligeiramente esses honorários, entrei na massa constituída por outros consultores de marketing que cobram preços intermediários. E lá estava eu novamente, discutindo o preço e não o valor do que eu oferecia, daquilo que eu podia fazer por meus clientes. Um dia resolvi ser ridículo e simplesmente aumentei meus honorários, equiparando-os aos mais altos do ramo de consultoria. Em vez de cobrar os $50 por hora, comecei a cobrar os $25.000 por dia. Hoje em dia trabalho menos, ganho muito mais dinheiro e atendo a uma classe melhor de clientes. Minha mente deu um salto quando ele disse que cobrava os $25.000 por dia. Percebi que eu era um dos clientes desprezíveis que ele não queria. Depois que superei o choque de perceber que eu era desprezível, comecei a perceber que era essa mesma insignificância que estava me deixando indeciso quanto ao preço do jogo. Eu estava olhando para o preço e não para o valor. Não brigue pelos clientes de ponta de estoque, trovejava o instrutor. As soluções de compromisso atraem clientes desprezíveis. Então me lembrei do quanto o Pai Rico detestava lidar com gente desprezível. Ele costumava dizer: desenvolva o seu produto e atribua a ele um preço destinado a clientes especiais que o seu marketing deverá então encontrar uma forma de atingir. Seja criativo. Não seja medíocre. A ponta de estoque não é o lugar onde se encontram bons clientes. O livro assume prioridade. Ao anoitecer, fui para casa e convoquei uma reunião com Kim Sharon. A primeira coisa que disse foi: devemos vender o jogo por os $200. Vamos posicioná-lo como o jogo de tabuleiro mais caro do mundo. Ele não é apenas um jogo. É um seminário acondicionado numa caixa. Minhas sócias concordaram sem vacilar com a ideia de vender um jogo de tabuleiro por aquela dinheirama.
Apesar de nosso grupo de foco haver dito que o jogo deveria custar os $39,95, nosso problema é que andamos pedindo a opinião de gente que dificilmente será nosso cliente. Estamos pedindo a opinião de pessoas que compram na ponta de estoque. Temos que encontrar clientes que valorizam a educação e estão dispostos a pagar para aprender. Temos que achar um jeito de encontrá-los, acrescentou Sharon, e continuou. Nossa prioridade será o livro. Em vez de nos concentrarmos em comercializar o jogo, vamos nos concentrar no marketing do livro. O livro nos ajudará a encontrar os clientes que queremos. O livro será a nossa empresa. Naquela época, Sharon ainda estava aperfeiçoando Pai Rico, Pai Pobre. O meu original tinha mais de 350 páginas e estava cheio de erros gramaticais e ortográficos, além de divagações. Temos, portanto, que inserir o jogo no livro, disse ela, e voltaremos a botar o pé na estrada, realizando seminários sobre investimentos, disse Kim, trabalhando com o mesmo tipo de clientes que temos trabalhado. É isso. Sharon termina o livro e a gente volta a viajar, apresentando seminários para gente disposta a pagar pela educação financeira. Estamos fazendo isso há anos e o risco é mínimo. Conhecemos o negócio e sabemos como chegar até esses clientes. Em outras palavras, a tática continua a mesma. A única tática do negócio é conseguir que as pessoas joguem o cash flow. Vamos nos concentrar nas estratégias. Se as estratégias funcionarem, as pessoas jogarão o jogo. Estávamos de pleno acordo. Divagamos em diferentes direções alguns dias antes, mas agora éramos novamente uma equipe que tinha um plano unificado. Mas por que os $200? Perguntou Kim. Como foi que você chegou a esse preço? Demorou um pouco, respondi. Mas quando o instrutor disse um preço mais elevado pode ser percebido como um valor maior. Acendeu-se uma lâmpada na minha cabeça. Dei-me conta de que estava sendo desprezível e olhando o meu próprio produto com um olhar de desprezo, em vez de enxergar o valor oculto no jogo. Então aumentei o preço para os $59, mas continuava parecendo desprezível. Agora eu estava na faixa intermediária e não no topo. Pensei então em os $99 e achei que poderia vender os jogos por esse preço. Portanto, eu ainda não havia chegado ao topo. Senti-me desconfortável quando cheguei aos $200, e percebi que havia ultrapassado o nível confortável. Pronto, eu havia encontrado nosso preço. Bem, certamente isso nos dá uma ampla margem, comentou Sharon raciocinando como contadora. Vai nos ajudar a expandir o negócio. E foi em frente. Com essa margem, poderemos custear projetos que tornem o jogo mais acessível para quem não tem lá muito dinheiro. Podemos constituir uma fundação isenta de impostos, que doe dinheiro a entidades que ofereçam alfabetização financeira. Talvez possamos algum dia custear um projeto que ofereça eletronicamente a alfabetização financeira e o nosso jogo através da internet a escolas do mundo todo. Então vamos comercializar o livro através dos canais de distribuição convencionais. Isso resolverá a categoria ponto dos 5 Ps. Colocaremos nosso produto à vista dos clientes em potencial. Em vez de tentar baixar o preço do jogo, para enquadrá-lo em um canal de distribuição, vamos usar um livro de preço convencional e distribuí-lo através dos canais convencionais. E acabou resumindo. O livro chamará atenção para o jogo, ou pelo menos nos ajudará a encontrar os clientes, e os seminários venderão o jogo. Mas os $200 ainda me parece caro. Bom, comecei a dizer pausadamente, se compararmos o jogo aos demais jogos, ele não vale os $200. Mas se compararmos a educação que ele oferece, com educação convencional, o jogo custará na verdade barato. Basta lembrar quanto custa um curso universitário, em termos de tempo e dinheiro. E a verdade é que, na escola, não se aprende lá muita coisa sobre dinheiro ou investimentos. Além disso, quanto vale o dinheiro que as pessoas perdem jogando no mercado de ações, sem falar na maior perda, as oportunidades que ficam perdidas. Há muita gente que quer investir, sabe que deve investir, mas não investe simplesmente porque carece de formação financeira. Esse jogo pode não só ajudar uma pessoa a ganhar milhões de dólares, como também a torná-la financeiramente livre. Mas e se as pessoas acharem que estão sendo exploradas?
Perguntou Kim. Muita gente vai achar mesmo e nunca comprará o jogo. Respondi. Se cobrarmos os $200 pelo jogo, as pessoas terão que pensar longamente sobre o valor antes de comprá-lo. E é isso que queremos que elas façam. Queremos que o preço as faça pensar mais no valor do que na diversão. E além disso, basta pensar no número de pessoas que cada jogo vai influenciar. Um jogo de $200 pode atingir centenas de pessoas, disse Sharon. Nem todo mundo terá que comprar o jogo. E é por isso que a única tática de nosso negócio é levar as pessoas a jogar e não necessariamente é comprar o jogo. Quem levar a educação a sério e pagar os $200 pelo jogo será mais propenso a reservar tempo para aprender o jogo. A única forma de se aprender o jogo é jogando. O jogo começa imediatamente a cumprir sua missão. Quanto mais pessoas jogarem e convidarem outras pessoas a jogar, menor será o custo por partida e por jogador, e o valor do jogo aumentará. Nossa única tarefa é encontrar pessoas que valorizam a educação e estão dispostas a pagar para aprender. Vamos, além disso, dificultar a obtenção do jogo, tornando difícil encontrá-lo. Teremos que ser mais espertos quanto a permitir que as pessoas saibam onde podem nos encontrar, através do nosso site, disse Sharon, restringindo o acesso ao jogo. Em vez de comercializá-lo em massa, salientaremos seu valor educacional. Nossos grupos de foco estavam encarando o jogo como um jogo popular e não como o instrumento educacional que ele é. Mas o que acontecerá se isso não funcionar? Perguntou Kim. Aí teremos que desenvolver novas ideias. Respondi. Nunca faltam ideias quando se é criativo. Nossas estratégias apresentam poucos riscos. Sharon pode escrever e ampliar a empresa, enquanto nós apresentamos seminários. Na certa conseguiremos fluxo de caixa adequado a partir dessas duas estratégias, e assim não teremos que vender muitos jogos. Dessa forma, daremos ao jogo a chance de se vender sozinho e encontrar seus próprios fãs e canais de distribuição. Se ele for um produto valioso, o plano funcionará. Se nossos clientes não acharem que o jogo é valioso, fecharemos a empresa. Só o tempo dirá. Como já foi dito anteriormente, o jogo foi comercialmente jogado, pela primeira vez, em um seminário sobre investimentos realizado em Las Vegas, Nevada, em novembro de 1996. Em fevereiro de 2004, quando vi a matéria de página inteira no New York Times, percebi que o jogo havia encontrado seu público ideal. Por volta de fevereiro de 2004, já havíamos vendido mais de 350 mil jogos cash flow, principalmente aos clientes que nos procuravam através do nosso site ou através dos distribuidores. Antes de pedir demissão, os 5 P's são um ponto de partida para o seu plano de marketing. Antes de pedir demissão, lembre-se do seguinte: 1. Existem 3 posições de preço em qualquer mercado: o preço mais alto, o preço intermediário e o preço mais baixo. Decida qual é o preço mais adequado para o seu produto. Lembre-se sempre de que o preço intermediário pode ser o mais cômodo, mas que a faixa intermediária também é a mais saturada. É difícil se destacar na média. 2. Os líderes do menor preço não abaixam simplesmente o preço. Os vencedores na categoria menor preço fazem algo brilhante que seus concorrentes não podem fazer. Walmart, por exemplo, vende os mesmos produtos que os outros varejistas. O que o Walmart tem é um sistema de varejo muito melhor, que permite a este ganhar muito dinheiro com margens menores. Lembre-se do que Pai Rico dizia: qualquer idiota pode abaixar seus preços e falir. É necessário ser brilhante para baixar os preços, reduzir as margens e ficar rico. E ele também dizia: se você optar por concorrer na faixa de menor preço, você terá que ser um empreendedor melhor do que aqueles que competem na faixa de alto preço. Uma vez que não sou um empreendedor tão bom assim, acho mais fácil competir na faixa de alto preço. 3. Se você pretende cobrar o preço mais elevado do seu nicho de mercado, você terá que dar aos clientes alguma coisa que os seus concorrentes não podem dar. Faça a lição de casa se ficar confuso com o que as empresas da faixa de alto preço fazem. Visite uma concessionária que vende carros de luxo e, em seguida,
uma que vende carros populares, ou então um hotel caro e outro barato. Anotando as diferenças, você encontrará uma forma de definir melhor o seu produto e o seu cliente. Saiba que, quanto maior o preço, menor o número de clientes e mais exato terá que ser o seu marketing. Além disso, nunca pergunte a uma pessoa que compra na ponta de estoque o que ela acha do Rolls Royce. 4. Não tente atender todos os tipos de clientes. Se quiser atingir as faixas de preço alto e preço baixo, crie duas marcas. Como você talvez saiba, a Honda tem a marca Acura e a Toyota tem a marca Lexus. Para mim, os carros parecem idênticos, mas que sei eu. É evidente que os homens de marketing da Honda e da Toyota fizeram um bom trabalho e convenceram o público de que estão vendendo carros diferentes. Como já foi dito anteriormente, o marketing precisa atender às necessidades, desejos e egos dos clientes. Em muitos casos, é o ego que acaba predominando. 5. Ofereça algo mais, em vez de oferecer descontos. Conheço gente que olha nosso jogo e desiste por causa do preço. Em vez de baixar o preço, preferimos acrescentar produtos ao mix e depois aumentar o preço do pacote. Como dizia Pai Rico, vendas igual receita. Portanto, em vez de baixar nosso preço e reduzir nossa margem, o que qualquer um pode fazer, encontramos formas de manter o preço aumentando o valor para o cliente e mantendo-o satisfeito. 6. Os maus vendedores querem sempre novos produtos para vender. Quando trabalhei para a Xerox, eram sempre os piores vendedores que diziam: eu venderia mais se tivéssemos novos produtos. Muitos negócios caem nessa armadilha, procuram novos produtos. Quando as vendas caem, o que frequentemente resulta no fenômeno chamado expansão da linha. Quando a linha se expande demais, o cliente pode ficar confuso, porque há produtos demais para escolher. Além disso, um produto pode canibalizar o outro. Pai Rico dizia: procure novos clientes, em vez de procurar novos produtos. E complementava: o empreendedor esperto se concentra em manter felizes os clientes que já tem e procura novos clientes para vender os produtos que já vende. 7. Procure parceiros estratégicos que já vendem para os clientes que você quer atingir. Escrevi anteriormente que existem 3 tipos de dinheiro: competitivo, cooperativo e espiritual. Uma das formas de enriquecer mais rapidamente, com menor risco, é ser cooperativo e ganhar dinheiro cooperativo. Um bom exemplo disso é a relação que mantemos com a Warner Books, através da qual ganhamos dinheiro cooperativo. 8. Trate bem os seus melhores clientes. A internet facilita extraordinariamente a manutenção desse contato. A experiência adquirida na prática recomenda que você se concentre em manter felizes os seus melhores clientes, porque eles não só comprarão mais, como também recomendarão você aos amigos, e este é o melhor tipo de marketing. O marketing boca a boca. Seja criativo em matéria de cuidar dos seus clientes. Uma das razões para os pequenos negócios derrotarem frequentemente os grandes é que o pequeno negócio pode ser mais criativo e agir mais rapidamente. Resumo: lembre-se sempre dos 5 P's. Tenha em mente que seu produto muito especial é importante para as pessoas muito especiais. O preço do seu produto tem que atender às necessidades, desejos e egos dos seus clientes. Em se tratando do ego, todo mundo gosta de encontrar uma pechincha. Além disso, muita gente gosta de parecer que gastou uma nota em um produto que poucos podem comprar. Sendo assim, o ego pode atuar tanto na faixa de alto preço quanto na faixa de baixo preço. O ponto onde você coloca o seu produto é igualmente importante. Uma Ferrari sempre parecerá deslocada em um terreiro cheio de carros baratos. Se você colocar o seu produto no ponto errado, as suas vendas certamente serão prejudicadas. Quando da primeira edição de Pai Rico, Pai Pobre, colocamos o livro à venda nos lava rápido dos postos de gasolina de um amigo. Por que escolhemos esses postos? Porque eram pontos onde as pessoas bem de vida levavam seus carros para lavar e reabastecer. Se tivéssemos colocado o livro à venda nesses postos que vendem gasolina duvidosa, acho que eles ainda estariam lá, cobertos de poeira. A única posição que você quer ocupar é a primeira. Lembre-se sempre:
A maioria dos americanos sabe que Lindbergh foi o primeiro piloto a cruzar o Atlântico em um voo sem escalas. Pouquíssimas pessoas lembram quem foi o segundo. Se você não for o primeiro da categoria, então invente uma categoria nova onde possa ser o primeiro. Quando nosso jogo ainda era desconhecido, fomos os primeiros numa nova categoria de jogos de tabuleiro de preço elevado. Quando a Vi se deu conta de que perdia para Hertz, ela acabou conquistando o primeiro lugar ao afirmar que tinha orgulho de ocupar o segundo lugar. Através do slogan nos esforçamos mais. Concluindo, você quer estar na primeira posição na mente dos seus clientes. Você lembra da Coca-Cola ou da Pepsi quando pensa em refrigerantes? O seu cliente tão especial pensa que você ocupa a primeira posição quando pensa na categoria onde o seu produto se enquadra. Em última instância, a tarefa mais importante do empreendedor é ser o primeiro na mente dos próprios clientes. As percepções de Sharon. Lição 9. Não brigue pelos clientes de ponta de estoque. Concentre-se no alvo correto. É muito importante que você, como empreendedor, escolha os clientes corretos. Quem você quer conquistar? Os clientes sofisticados ou os que vivem atrás de descontos? Os jovens ou os mais velhos? Irá conquistá-los baseando-se no preço ou na qualidade? Como dizia Pai Rico, sempre existirá alguém disposto a cobrar menos ainda quando se concorre na base do preço. A criação de uma vantagem competitiva baseada na qualidade proporciona maiores margens de lucro e clientes de padrão mais elevado. Além de casar o seu preço com os seus clientes, é importante que você saiba quem são os clientes nos quais você irá se concentrar. Visualize a típica curva em forma de sino e divida em 3 segmentos. Imagine que 1/3 dos clientes adora o seu produto, 1/3 não gosta dele e o terço remanescente não faz lá muita questão do seu produto. Um dos erros frequentemente cometidos pelos novos donos de negócios é que eles se concentram nos 33% de clientes que não gostam do produto, em vez de se concentrarem nos clientes que adoram o produto. Na verdade, muitos consultores de negócios querem se concentrar nos clientes incertos para ajudar seu negócio a crescer. Discordamos radicalmente dessa prática. Como já foi dito, é difícil ser o melhor para todo mundo. Em vez de se concentrar nas pessoas que não gostam do seu produto ou de seu negócio, experimente dedicar sua energia ao apoio daquele 1/3 de clientes que gostam do produto ou da empresa. Transforme esses clientes, que já são seus fãs, em promotores do seu produto. O resultado dessa transformação será o que costuma ser chamado de marketing viral. Ajudado por esses clientes, você poderá transformar mais facilmente aquele 1/3 de clientes que não faz muita questão do seu produto em clientes que gostam do seu produto. Além disso, é muito mais gratificante se dedicar a quem gosta do que você faz, em vez de ficar se preocupando com quem não gosta de você. E existe ainda algo mais. É muito mais fácil vender para um cliente que já é potencialmente seu do que tentar encontrar novos clientes. Outro erro comum é querer ganhar todas, supondo que qualquer um que entre pela porta adentro de um cliente em potencial, e que você vai fechar negócio com todos. Essa posição é um erro. Os clientes têm que ser pré-qualificados. É inútil tentar vender os seus produtos ou serviços a alguém que simplesmente não tem o poder aquisitivo necessário ou, na verdade, não precisa daquilo que você vende ou faz. Você certamente não irá querer fornecer produtos ou serviços a quem não pode pagá-los, a menos que queira acabar fazendo caridade. O fato é que, às vezes, é melhor não ter clientes do que ter clientes inadequados. Os clientes que não servem não vão lhe proporcionar lucro algum e, além disso, você poderá perder oportunidades e, consequentemente, dinheiro, se ficar se dedicando aos clientes errados. Clientes eternos. Muitos donos de negócios também passam batido quando se trata de entender o valor de cada cliente e de todos os clientes. Empreendedores assim comemoram quando vendem um produto a um cliente. O verdadeiro sucesso é contar com uma massa de clientes que compram e voltam a comprar. São essa lealdade e esse espírito de comunidade que criam uma empresa bem-sucedida e sustentável. Vamos recorrer a um exemplo. Carol, a dona de uma joalheria, vendeu uma joia a Joey. A mulher de Joey irá provavelmente procurar a joalheria de Carol,
e quem sabe se transformar numa cliente leal. Caso tenha gostado da joia, em vez de ficar apenas naquela compra eventual, Carol passará a contar com uma cliente com potencial muito maior de vendas e lucros. Carol compreende o valor do cliente eterno. Foi a esse tipo de boa vontade que nos referimos no capítulo anterior. Quando existe um histórico de boas relações entre você e os clientes, é muito mais provável que eles voltem a fazer negócios com você, em vez de procurarem estranhos. Se houver esse histórico de boa vontade, o mundo continuará sua marcha e logo você contará com uma sólida reputação que irá atrair novos clientes, através das referências que estes fornecerão aos conhecidos. Na verdade, atrair novos clientes é muito mais difícil do que conseguir que os clientes satisfeitos voltem. Um dos grandes ativos de qualquer negócio é a lista de clientes já conquistados. O ciclo cliente abrange as seguintes etapas: 1. Atrair o cliente, a parte mais difícil. 2. Realizar uma venda. 3. Capturar as informações para contato com o seu cliente. 4. Fazer o seu cliente se sentir especial. Agradecer ao cliente pela compra. 5. Manter contato com o cliente, informando-o sobre novos produtos e promoções ou eventos especiais. 6. Responder às dúvidas do cliente, de maneira oportuna e amigável, transformando clientes descontentes em clientes satisfeitos. 7. Criar uma comunidade a qual os clientes possam se juntar, concedendo-lhes gratuitamente algum valor pela simples participação. 8. Pedir ao cliente satisfeito que comente o seu negócio ou o seu produto com os amigos. 9. Voltar a vender ao mesmo cliente. 10. Repetir o ciclo. Algumas etapas são mais fáceis e outras são mais difíceis, conforme o tipo de negócio. A Tirrichdad Company, por exemplo, atrai clientes oferecendo seus livros em livrarias. Sabemos que isso dificulta a obtenção de informações para contato e, sendo assim, oferecemos informações adicionais em nosso site. Se ele quiser receber informações adicionais, basta nos fornecer o nome e o endereço de correio eletrônico. Isso permite que enviemos a novos clientes informações adicionais sobre novos produtos, promoções especiais e eventos futuros. Chamamos isso de convocação. Mas não seria isso um truque para obter informações de contato? Bem, certificamos de que não seja apenas um truque, transferindo algum valor para o cliente que se junta a nós. Outras empresas que vendem produtos através de varejistas oferecem créditos sobre as futuras compras se o cliente fornecer suas informações para contato. Ou então desenvolvem a lealdade dos clientes em relação às marcas, através da publicidade de promoções. Uma empresa que vende, digamos, salgadinhos, dificilmente conseguiria obter as informações para contato dos seus clientes e, no entanto, precisa que ele volte a comprar o produto. Essa empresa poderá, por exemplo, consolidar suas marcas através de promoções de ponto de venda e publicidade. No exemplo da joalheria mencionado, Carol contaria com vantagem adicional se descobrisse as datas de aniversário e outras datas significativas para seus clientes no momento em que realizasse a primeira venda. Baseando-se nessas informações, ela poderia enviar um cartão delicado ao cliente 1 ou 2 semanas antes de cada data significativa para ele, oferecendo alguma coisa especial que poderia até ser embrulhada para presente e entregue no escritório do cliente. Isso não só traria vendas adicionais como também enalteceria o cliente. Não há quem não goste de que os outros se lembrem das nossas ocasiões especiais. Posicione o seu produto em função do alvo. Como é que se pode atingir determinado grupo de clientes? O processo é o posicionamento do produto, já comentado, através do marketing, da publicidade e do preço. Implanta-se um determinado conceito ou imagem do produto na mente dos consumidores. Esse conceito ou imagem torna-se vinculado à sua marca registrada. O truque é selecionar um conceito ou imagem que seja atraente para os clientes visados. Além disso, você deverá ter alguma coisa que diferencie o seu produto, e essa diferenciação deverá ser atraente para o mercado-alvo. Depois que tiver implantado a posição da sua marca, você terá que ser cuidadoso para não diluir a mensagem,
evitando especialmente enviar mensagens contraditórias ou conflitantes. Essa possibilidade tende a surgir quando você oferece mais de um produto ou versão de um mesmo produto. Digamos, por exemplo, que a versão inicial do seu produto tem um sucesso excepcional na faixa dos homens entre os 20 e os 40 anos. Querendo ampliar o seu mercado, você desenvolveu outra versão do produto, especificamente projetada para atrair mulheres na mesma faixa etária. O que você faria? Comercializaria a nova versão com a mesma marca ou desenvolveria uma outra marca para a versão feminina do seu produto? A resposta certa dependeria de dois fatores primordiais: a mensagem específica da versão masculina e a natureza das diferenças entre as versões masculina e feminina do produto. Se a mensagem de posicionamento do produto inicial foi, por exemplo, um produto para o homem com utilização da mesma marca, em relação à versão feminina, seria inconsistente e inadequada. Por outro lado, a versão feminina do produto seria consistente se a mensagem de posicionamento do produto inicial tivesse sido um produto para quem tem entre 20 e 40 anos. Se as versões masculina e feminina forem relativamente semelhantes, a utilização da mesma marca, nas duas versões, não seria provavelmente inconsistente. No entanto, se a versão feminina for muito diferente da masculina, a utilização da mesma marca causaria confusão e seria provavelmente inadequada. Analise os seus PS e suas dúvidas. Vamos recordar os 5 P's do marketing. 1. Produto. 2. Pessoa. 3. Preço. 4.5. Posição. Agora que você já implantou o seu triângulo DI, chegou a hora de revisar os seus 5 P's. Pode ser que você acabe ficando com mais dúvidas do que respostas. Convoque a sua equipe e crie a tática e as estratégias que você irá pôr em prática tendo sempre em mente os 5 P's. Com planejamento adequado do produto, da pessoa, do preço, do ponto e da posição, apoiado por um triângulo DI solidamente implantado, você encontrará mais facilmente o caminho que leva ao L. O lucro. O planejamento está concluído. Chegou a hora de entrar em ação. Saiba a hora certa de pedir demissão.